Olá, professor. Olá, professora. Eu sou Edneia, sou a PCNP de Educação Física, aqui da Diretoria de Ensino de Mauá. E nós vamos iniciar hoje a nossa primeira formação do ano, a formação que vai estar voltada para os três segmentos, dos anos iniciais, dos anos finais e do ensino médio. Vamos fazer aqui agora o compartilhamento da nossa tela. Muito bem. Então, uma vez que eu me apresentei, quero, desejar que todos sejam bem-vindos, tá? Porque aqui, para a gente iniciar, que a tecnologia, ela ajuda, mas é você, professor, professora, que vai agigantar seus alunos com seus conhecimentos, né? Nós temos certeza disso. Então, as nossas boas-vindas, hoje e a cada dia em que vocês entrarem na sala de aula presencial ou na sala virtual e em todas as nossas formações. Sejam sempre muito bem-vindos. Nós faremos a nossa formação deixando, sempre as nossas gravações no site da nossa diretoria de ensino para que todos tenham acesso. Nós sabemos que vocês têm os horários de vocês, professores de educação física, e que nem sempre conseguem conciliar esse horário de ATPC, mas nós entendemos que é muito importante para que vocês estejam sempre a par de todas as nossas, informações e formações, para que a gente possa sempre estar alinhados, para que possamos, ter ações mais eficazes juntos aos nossos alunos. A presença de vocês será pelo formulário, que eu estarei encaminhando, para as escolas, através dos professores coordenadores, vocês deverão preencher para considerar a lista de presença, tá? Também, nessa primeira TPC, será encaminhado um formulário para a gente poder fazer a atualização, dos professores da nossa diretoria, para as escolas e os segmentos que vocês estarão atuando este ano. Tá? Então, para os professores novos, que ainda eles não participam dos nossos grupos de WhatsApp, vocês peçam ao professor coordenador, nós temos um grupo com os professores coordenadores, e eles pedem, o link, o encaminho, vocês também terão acesso a esses grupos de formação. Muito bem. Hoje, eu escolhi aqui, vocês podem ter visto no começo, tinha lá uma imagem, do jogo de xadrez, e aqui nós temos um tabuleiro de xadrez. Para nós refletirmos um pouquinho, que é bem assim o desafio desse ano, Como nós vamos planejar um ano tão, diferente, com grandes desafios. Então, convido vocês para a gente fazer essa reflexão como se fosse um tabuleiro, Como se fosse um jogo de xadrez que nós vamos iniciar. O que nós temos certeza é do plano cartesiano. É desse tabuleiro. Então, o que nós temos certeza é de que esse ano iniciou e que nós é que temos que nos organizar, que planejar, e que mais para frente vamos elaborar muitas estratégias juntos para que a gente tenha bons resultados, tá bom? Então, o nosso tema de hoje é planejar. O quão é importante essa ação durante, todas as nossas atividades. E aí, nós vamos ter o seguinte percurso. Nós vamos apresentar, para vocês os materiais que estão disponíveis, que vocês já devem ter visto nas escolas, mas nós vamos fazer, voltados para a educação física, as habilidades essenciais e as habilidades de retomada, como elas estão colocadas, como nós vamos,
poder trabalhar dessa maneira, e as orientações de ações pedagógicas. Portanto, nada, né, assim, de muita novidade, mas com aquele desejo, né, de que estamos iniciando e que temos aí um grande desafio, e aí estamos juntos. Então, nós temos aí mais uma figura, né, do nosso tabuleiro, agora ele já aparece com as peças, né, do xadrez, e é bem assim que eu entendo que nós estamos começando este ano, né? Nós temos aí o nosso grande universo, que é o nosso tabuleiro, né? O nosso dia a dia com os alunos, e nós podemos colocar aí para cada peça, né? Um elemento aí, quem sabe, né? Que faz parte desse nosso dia a dia, mas também, por que eu escolhi o jogo de tabuleiro, né? O jogo do xadrez? Porque o jogo do xadrez, ele também nos permite a rever algumas ações, né? Então, muitas vezes, quando nós fazemos uma jogada e nós não temos sucesso nessa jogada, o que nos conforta é que nós podemos trabalhar com outras peças que se movimentam de maneira diferente e que a gente pode ainda lutar por um bom resultado, né? Que o jogo não está totalmente perdido. Então, esse é o grande desafio que a gente tem aí durante esse ano. Tá? Então, nosso objetivo de hoje é localizar, né, os materiais que estão disponíveis, bem como as ferramentas, né, que podem aí auxiliar, né, para que a gente faça um diagnóstico mais preciso, né, um diagnóstico de aprendizagem, para que a gente consiga fazer a intervenção necessária para que os nossos alunos avancem de uma maneira significativa. Muito bem, então nós temos aqui, né, nos materiais disponíveis, nós vamos começar pela sede, né, que a maioria de vocês já tem ali, né, a familiarização com a sede, já explora bastante, e mais assim, para a gente poder contemplar também quem está chegando agora na rede. O que nós temos é a plataforma CAED, né, que é uma plataforma em que a gente tem uma construção, na verdade, né? Se a gente perceber, assim, só pela imagem, a gente já percebe que é algo diferente, né? Onde nós temos ali a figura que é preto e branco, e aí começa a ser colorida. Por quê? Porque ela já foi sendo alimentada, e aí, então, ela já vai mudando esse formato, né? Então, a gente tem ali as orientações pedagógicas, a gente tem os currículos e as habilidades, a gente tem aqui os guias das avaliações, né, em sequências digitais, e a gente tem os resultados. Essa plataforma, ela está voltada bem para recuperação e aprofundamento. Então, nós vamos encontrar muitas, assim, atividades e elaborações voltadas para a língua portuguesa e matemática. Mas aí vocês vão estar perguntando, nossa, mas educação física tem o quê, né? Como que a gente pode explorar essa plataforma? Essa plataforma ela é muito rica, com sugestões que possam ali contribuir para que a gente consiga atingir as habilidades, né, com os nossos alunos. Então, vale a pena a gente explorar, verificar e até mesmo estar, assim, a par de como ela está sendo construída. Porque a proposta qual que é? A cada 15 dias, essa plataforma ela vai trazer novas sequências didáticas, tanto para português, para matemática, ela é uma plataforma muito ativa, e aí a gente consegue trazer dentro, né, dessa proposta de sequências didáticas, algumas coisas que a gente possa estar fazendo essa adaptação, essa complementação também para a educação física, para que a gente obtenha ali mais resultados. Ela traz também os vídeos explicativos, então é uma forma muito mais fácil para a gente conseguir entender essa dinâmica de como funciona essa plataforma, né? Que trabalha ali sempre com as avaliações, com resultados, né? Para que a gente sempre consiga atender a necessidade ali, a dificuldade do aluno. E sempre, como eu falei, sempre está voltada, né, para a língua portuguesa e para a matemática, onde a gente vai ter ali os destaques, né, de muitas sugestões de atividades, tá bom? Continuando aqui ainda na plataforma SEDE, nós temos o quê? O foco aprendizagem, que todos vocês já devem estar bem familiarizados, né, de anos anteriores, onde a gente
busca muito, né, os resultados aqui, né, os resultados educacionais, para que a gente consiga, no primeiro momento, iniciar o nosso planejamento anual. Então, essa plataforma, ela traz ali as habilidades, né, o mapa de habilidades para a gente poder trabalhar, os resultados, o simulador, as avaliações. É uma plataforma essencial para a gente poder ter um pouquinho de mais acesso à realidade da comunidade escolar, né? Então, esse exercício vocês já devem ter feito também junto às escolas de vocês, para poder fazer todos os levantamentos e, principalmente, um diagnóstico mais preciso de como está essa clientela de vocês, essa realidade. Mas pensando, né, só no mapa de habilidades, só para familiarizar quem está chegando agora também, né, a gente pode sempre estar explorando, né? Então, a gente tem aqui 2 tipos de visões, a prospectiva e uma retrospectiva. O ano de avaliação, é claro que a gente vai pegar o de 2019, porque não teve o ano passado, de língua portuguesa em educação física. E aí aparece um quadro muito conhecido por todos nós, né? Esse quadro de habilidades, onde aqui cada habilidade, né, se a gente clicar em cima, ela aparece, né, o significado dessa habilidade, e onde demonstra, né, quais são as habilidades em que a gente tem que estar mais atentos ali para que a gente consiga ter resultados mais eficazes com os nossos alunos, né? Esse daqui, então, é só para a gente ter uma noção de como que é, porque vocês devem ter visto na escola de vocês, especificamente da escola de vocês. Então, como a gente trabalha com resultado de 104 escolas, não dá para a gente ficar pegando especificamente, tá bom? Só para a gente ilustrar das possibilidades que a gente tem e da riqueza que é a gente poder conhecer e compartilhar essas habilidades e relacioná-las com as áreas, né? Porque a gente não vai trabalhar de uma forma isolada, sempre dentro, né, de um todo, sempre com um olhar muito mais amplo. Ainda na sede, lá no Foco Aprendizagem, a gente tem os recursos imateriais. Aqui ainda eles estão desabilitados, né? Tanto aqui os materiais quanto os guias aqui, né, de procedimentos, para que eles possam ter algumas atualizações. Mas ainda o que a gente pode ter acesso é aqui, que não é nada, né, de segredo para a gente, esses guias, né, de aprofundamento, de recuperação, e a gente consegue fazer esse acompanhamento, tá? Outro site muito importante para a gente é o da EFAP, tá? Então, está aqui disponível, e eu vou destacar principalmente aqui, olha, a questão de onde nós encontramos os materiais. Nós sabemos que o professor de educação física são muitos de vocês têm ali os 3 segmentos, e não é fácil a gente conseguir ordenar todo esse trabalho no início do ano, tá? Então, esse site, ele vai ajudar bastante, o site da EFAP, onde a gente vai poder selecionar aqui, ó, em materiais, a gente pode ter a opção aqui, ó, do que é o ensino fundamental ou do ensino médio. Nós vamos pegar aqui o ensino fundamental e vamos colocar aqui, ó, materiais de formação. Quando a gente clica aqui em materiais de formação, o que a gente vai ter? Os vídeos que foram já disponibilizados para a gente nessa formação em relação ao currículo paulista. Então, por favor, os professores que estão chegando agora na rede, que ainda não conseguiram dimensionar, né, como é grande a nossa rede, né, como nós temos, né, muitas diversidades. Então, é muito importante a gente se atentar para essa formação do currículo paulista. Então, está aqui, ó, dentro da nossa área de linguagem, então a gente vai ter desde o roteiro de formação, a apresentação, tem tudo organizadinho. Então, vale a pena a gente explorar para a gente conseguir se localizar nessa rede para a qual nós trabalhamos, tá? E se a gente clicar lá em material de apoio, o que nós vamos encontrar? As habilidades essenciais, tá? Então, nós temos aqui as habilidades essenciais dos anos iniciais e as habilidades essenciais dos anos finais. E o que mais nós vamos ter ainda nessa plataforma? Os cadernos do aluno de 2021. Então, é muito importante para que eu consiga
ter esse acesso e entender o que está lá no caderno do aluno e o que está no nosso material, tá? Então, aqui a gente não vai ter dos anos iniciais os cadernos, mas nós temos aqui, ó, dos anos finais, tá bom? E nós temos também o quê? O caderno do professor. Especificamente, a gente pode entrar na nossa disciplina e ver ali o caderno do professor para a gente conseguir orientar, ordenar bem o nosso trabalho. Muito bem. E se a gente for do mesmo jeito lá em materiais, só que a gente agora vai pegar o quê? O ensino médio. Aí a gente vai pegar também o material de apoio do ensino médio. O que nós vamos encontrar? Da mesma maneira, nós vamos encontrar as habilidades de educação física, as habilidades essenciais de educação física. E assim também nós vamos ter o caderno do aluno, o caderno do professor, tudo no mesmo formato, tá? Então vamos lá para o nosso terceiro site, que é muito importante a gente ter esse acesso, que é o Centro de Mídias. Então, no Centro de Mídias, eu tenho aqui as minhas abas, né, bem importantes, e eu gostaria de destacar aqui, olha, o repositório. O que é esse repositório? É um espaço onde nós encontramos todas as aulas que já foram gravadas, que já foram disponibilizadas para os alunos, né, desde o ano passado, e elas estão muito bem ordenadas, né, e eu posso fazer facilmente essa busca. Então, por exemplo, esse ano nós temos, além das nossas habilidades essenciais para trabalhar, nós temos as nossas habilidades de retomada, tá? Então, mas eu quero ver como que isso foi trabalhado o ano anterior, ou o que o Centro de Mídias já tem ali, né, que possa estar me ajudando, me auxiliando. Então, eu posso fazer toda essa pesquisa de uma forma direcionada. Eu posso colocar lá que é para o ensino médio, para a primeira série, educação física, e eu posso colocar a habilidade aqui de retomada que eu estou precisando para eu poder trabalhar ali com os meus alunos agora no início do ano. Então, qual vai ser essa habilidade? Quando a gente fala em habilidade, só para recordar, a gente trabalha com uma sequência alfanumérica, tá? Então, o que nós vamos ter aqui, ó, primeiro, que ela é direcionada ao segmento, né, que é ensino fundamental, a sequência de número 09, que é do 9º ano, e aqui vem a disciplina Educação Física, e aí, posteriormente, o número da ordem que está a habilidade dentro da disciplina, né? Então, falando do primeiro ano, a nossa habilidade de retomada é essa daqui, ó, discutir as transformações históricas dos padrões de desempenho, saúde e beleza, considerando a forma como são apresentadas nos diversos meios, científicos, midiáticos e etc. Quando eu coloco essa habilidade lá na minha pesquisa, ele já vai me trazer aqui, olha, o que já foi trabalhado a semana passada, no dia 12, padrão de beleza. Então, eu já tenho acesso aqui disponível também para o meu aluno, para todos que queiram assistir, essa aula. Então, como ela apresenta? Ela vem aqui, eu clico nela, ela já vai apresentar aqui, olha, se eu clicar aqui, eu vou assistir a aula. Mas olha que bacana. Eu tenho os anexos aqui também. Então, se eu clicar aqui nesses anexos, eu vou ter acesso ao PowerPoint. Esse é um elemento que nos auxilia e muito, porque, de repente, eu quero lançar para o meu aluno da mesma maneira como ele assistiu lá no Centro de Mídias. Então, eu tenho esse recurso de utilizar o mesmo PowerPoint, para ali fazer uma intervenção, ou uma indagação, né, um questionamento para ele, utilizando o mesmo material que já foi disponibilizado, tá? Então, ali aparece o PowerPoint e a sequência, né, do PowerPoint que foi utilizado naquela aula. Então, é um recurso muito, muito bom para a gente usar e abusar, não é? Muito bem. Aqui ainda no Centro de Mídias, né, aqui ao lado do repositório, nós temos uma programação. Então, essa programação, ela é fundamental para eu conseguir ordenar
o meu planejamento junto às ações que estão sendo realizadas pela secretaria, tá? Porque durante todo o nosso período de planejamento, o que a gente já entendeu é que as coisas elas devem caminhar juntas, não é assim? Então eu consigo me organizar olhando, né, conferindo essa programação. Então quando eu coloco a programação, eu tenho aqui, me abre aqui, né, duas opções. A formação dos alunos, a programação dos alunos e a programação nossa, dos profissionais da educação. Então, eu quero ver como que vai ser essa programação dos alunos. Eu clico lá, eu vou ter as opções, aqui, olha, do ensino fundamental, do ensino médio e até da EJA, né? Mas vamos pegar aqui, o ensino fundamental eu quero de todos os anos e eu quero de educação física, eu quero saber como que será essa semana, né? Qual vai ser a programação deles? Olha, que bacana. Então, eu sei que eu vou ter as aulas, olha, no dia 16, né? Que foi ontem. Eu tenho aulas, olha, do primeiro até o quinto aninho. E onde que vai ser realizado? Olha, qual vai ser o canal de exibição? Tanto na televisão, ó, somente aqui na televisão, e também pelo aplicativo, né? Então, e os horários em que essas aulas estão acontecendo. E depois eu tenho a programação aqui, olha, no dia 16 de amanhã, eu sei que eu vou ter aulas do sexto ao nono ano também. E os horários também em que elas estarão sendo exibidas, né, tanto no canal da TV quanto no canal do aplicativo. Por que é importante? Para a gente conseguir se organizar e auxiliar principalmente os alunos, né? Haja vista a nossa experiência do ano anterior. Quando os alunos eles não conseguem se organizar, o que acontece? Há um acúmulo ali de informação. Então, quando ele entra e ele se vê ali, ele se perde com tantas informações, uma das opções dele é fazer o que muitos fizeram no ano passado, é abandonar, é esquecer. Por isso que é importante a gente sempre ter esse canal de comunicação com os alunos, né, com as escolas, e manter sempre de uma forma muito fácil essa programação de como as coisas estão acontecendo para que o aluno ele não se sinta, né, perdido. Muito bem, então quando a gente coloca lá para a gente poder visualizar do ensino médio, agora de educação física dessa semana, o que a gente percebe? Olha, que não tem nada, porque a educação física, ela vai continuar sendo a cada 15 dias para o ensino médio. Então, eu vou ter que articular como que a gente, né, como cada escola, como que eu vou estar mantendo esse vínculo aí com o meu aluno, tá bom? Muito bem. E aí, quando a gente volta lá, né, e a gente clica para a formação nossa, né, de professores, o que a gente percebe? Que a gente vai ter ali a formação que é realizada pelo Centro de Mídias, tá? Então, vocês já devem ter recebido, através das escolas de vocês, o que foi divulgado através dos boletins, né? A nossa formação a cada 15 dias, né, dos anos finais, né, e do médio, e os anos iniciais, eles têm lá as 3 semanas, A, B e C. O que nós acertamos com as PCNPs, né, dos anos iniciais, é para que os professores dos anos iniciais, eles possam ter acesso a essa nossa formação também. Por quê? Para atender especificamente a educação física. Nós sabemos que é fundamental vocês participarem de todas as ATPCs que são oferecidas pela escola. Não tem dúvidas. Porque toda a nossa ação, ela tem que estar ali, né, muito embasada em cima da nossa realidade, da nossa comunidade escolar. Mas é fundamental o professor, né, tanto de educação física como de arte dos anos iniciais, se inteirar também das nossas formações que são específicas, tá? Então, no dia de hoje, o que nós vamos ter? 7 horas vocês devem ter
devem ter, né, o ATPC, um ATPC com a escola. Aí nós estivemos aqui, né, com o centro de mídias até agora às 10 horas, e agora das 10 até as 11h30 comigo, e depois, quem ainda tem carga horária, tudo direitinho, ainda volta com as atividades na escola, tá? Porque são aquela quantidade de ATPC que cada professor tem que cumprir, vocês têm que deixar tudo certinho junto com o professor coordenador. Por isso que nós vamos estar fazendo esse formulário da presença de vocês aqui, para que também seja de uma maneira muito clara, como sempre foi, até mesmo porque agora nós temos muitos professores, né, alguns que mudaram, né, de escola, a gente teve uma mudança aí também de professor coordenador, e esse nosso trabalho sempre em parceria, né? Bom? Muito bem. E agora, então, nós vamos falar um pouquinho sobre as habilidades essenciais e sobre as habilidades de retomada, tá? Vocês têm como encontrar essas habilidades lá nos sites que a gente acabou de ver, tá? Lá a gente encontra essas habilidades tranquilamente. O que nós estamos fazendo aqui é fazendo uma análise juntos, para que a gente consiga entender um pouco melhor como elas se apresentavam e como elas estão se apresentando esse ano, para poder ordenar as nossas ações, tá bom? Então, quando a gente pega aqui o primeiro aninho, o que a gente vai observar? Que o ano passado, a gente começava, né, com sete habilidades, né, e esse ano a gente tem apenas 6. Então, o que mudou? Né? A gente tem como fazer uma comparação para saber que nós temos habilidades que elas saíram do primeiro bimestre, né? Foram para o bimestre seguinte, teve ou até mesmo para o ano seguinte. Por isso que a gente chama que é uma habilidade de retomada. Então, se a gente pegar aqui o primeiro aninho, o que a gente vai perceber, olha, nós temos aqui, ó, uma sequência, uma habilidade, né, alfanumérico, que é do ensino infantil. Então, essa habilidade, esse campo de experiência, né, o eu e o outro e nós, é uma unidade temática do ensino infantil, mas que nós vamos fazer a retomada aqui, no primeiro aninho. Então, nós temos 2 habilidades de retomada e 4 habilidades essenciais que permanecem iguais às do ano anterior, tá bom? Para o segundo ano, nós tínhamos 4 habilidades, né? E esse ano nós temos 6 habilidades. Então, nós percebemos o quê? Que nós temos mais 2 habilidades aqui de retomada, que é do primeiro aninho. Tá vendo? Olha, educação física 01 significa que era do primeiro ano. Então, nós vamos pegar aqui 2 habilidades para poder, além das nossas essenciais, nós temos essas 2 de retomada. Aí nós temos aqui, olha, o terceiro ano nós tínhamos 5 habilidades e esse ano nós temos 6. Nós temos 2 aqui de retomada. O quarto ano nós tínhamos 4 e agora nós temos 6, né? E nós temos apenas aqui uma de retomada, é isso, né? Aí nós temos o quinto ano, nós tínhamos 3 habilidades, e agora nós temos 6, certo? Isso, o quinto ano. Muito bem. Aí o sexto ano, todos eles parecidos, né? O sexto ano nós tínhamos 4 habilidades, e esse ano nós temos 6, porque nós vamos ter 2 de retomada. O sétimo ano, nós tínhamos 6 e permanecemos com 6, porém 3 são de retomada. E o oitavo ano, que nós tínhamos 4, agora nós temos 6, tá? Nós vamos ter aqui, são 4 só de retomada. Então, a gente percebe que nós temos ali... E como que essas habilidades, elas apareceram assim do nada? Não.
toda a rede, ela está, né, respaldada por todo tipo de avaliação que foi considerado que foram realizadas, né, que nós tivemos esses indícios e a necessidade dessa retomada, tá? Ela não vai aparecer assim, do nada, não, tá? Ela tem um fundamento. E aí nós temos o 9º ano, que nós tínhamos 4, e agora também nós vamos ter 6, né, com 2 ali de retomada. No primeiro ano, que nós percebemos, né, que nós temos aqui, né, a sequência alfanumérica, porque o primeiro ano, a gente já está considerando lá o novo ensino médio. Então, ele já traz essa nova característica do currículo, tá? Enquanto que o segundo e o terceiro ano, a gente percebe que eles ainda não têm identificado aqui uma sequência alfanumérica. Porém, o que a gente sabe que tem que ter a habilidade de retomada. Então, esse ano e o ano que vem a gente ainda continua com esse currículo para a gente terminar a formação desses nossos alunos. E assim vai acontecendo progressivamente para o novo ensino médio, tá bom? E aqui do terceiro ano também, nós tínhamos 3 habilidades, e agora nós vamos ter 4, porque nós vamos ter aqui uma que é de retomada também, tá? Muito bem. Então, nós vamos passar aqui para a gente relembrar as nossas ações pedagógicas, né? Então, quando nós falamos em ações pedagógicas, em nossa cabeça vem muito do nosso dia a dia, não é? E é exatamente assim que a gente tem que pensar. As nossas ações pedagógicas, primeiro, é que elas não são isoladas. A gente não consegue ter uma ação pedagógica ou uma ação pedagógica bem-sucedida se ela estiver isolada. Não existe. Por quê? As ações, elas dependem o quê? De estratégias, né? Essas estratégias, elas têm que o quê? Elas visam melhorar a aprendizagem dos alunos. Então, para que a gente consiga criar essas estratégias, não tem outro meio a não ser o quê? Conhecer a comunidade escolar, conhecer o aluno, principalmente o aluno. Tem como a gente pensar numa ação que a gente visa melhorar a aprendizagem do aluno se a gente realmente não conhece esse aluno, né? E também conhecer a equipe escolar. Então, alguns de vocês chegaram, né, agora estão chegando na rede pela primeira vez, todos sejam muito bem-vindos, né? Mas a gente sabe que a gente tem mudanças, né, de uma escola para outra, ou tem a mudança de gestão. Então, é muito importante a gente conhecer essa equipe escolar, para a gente poder o quê? Alinhar as nossas ações, né, o nosso dia a dia. E esse ano, nosso planejamento foi, né, muito diferente daqueles que nós já vivemos, né, em toda a nossa vida profissional. Nós tivemos uma grande informação e formação pelo Centro de Mídias, todos nós, e tivemos ali uma pequena parte, né, presencial para quem pôde, né, estava apto a participar dessa maneira presencial. Mas para aqueles que ficaram totalmente de maneira remota, é muito difícil você pensar em iniciar um ano, um planejamento para conhecer essa comunidade escolar. Então, depende muito esse apoio da equipe, né? A gente tem que conhecer a equipe, a gente tem que saber, né, no momento ali, quem que vai poder nos auxiliar para que a gente consiga realmente ter essas ações, né, que elas sejam voltadas ali para a aprendizagem dos alunos de uma maneira muito, muito eficaz, né? Conhecer os recursos disponíveis. Sempre para a gente planejar, não tem uma outra maneira, né, a não ser essa. E vocês sabem que nós temos ali, né, muitas opções, né? Por isso que eu trouxe hoje um pouquinho para vocês, até mesmo para vocês se familiarizarem mais com
com os sites, né, que estão aí disponíveis, que tem um material riquíssimo, né, e que vão auxiliar vocês no dia a dia, tenho certeza, tá? Mas também a gente entender quais recursos disponíveis também nós temos nas escolas, não é? A liberdade que cada comunidade escolar tem, o perfil que cada comunidade escolar tem, né? Quais são os meios de comunicação, quais são esses recursos que funcionam em uma determinada escola e que, de repente, né, não funciona em outras. Então, eu tenho que, pela experiência da equipe escolar, né, poder contribuir e também ter esse acesso a esses recursos, para que cada vez mais a gente tenha a presença dos alunos, tá? E ali, o que a gente tem também voltado para as nossas ações pedagógicas é o compartilhar ideias e experiências. Imagina como que seria a educação, né, se a gente não tivesse essa disponibilidade em compartilhar ideias. Compartilhar ideias é algo muito simples para alguns, para outros é muito difícil, e aí a gente pode contribuir no aspecto de que a gente tem que se posicionar algumas vezes. Às vezes a gente imagina que a ideia da gente não vai, né, não é uma boa ideia, mas de repente, sendo analisada por outros, né, é uma boa ideia. Então a gente precisa conhecer a nossa equipe, confiar na nossa equipe e também compartilhar as nossas ideias, né? Compartilhar as nossas experiências, a gente sempre pensa assim, poxa vida, né? A experiência, infelizmente, ela serve para mim, né? A minha experiência pedagógica serve para mim, de verdade, ela serviu para mim. Mas, quando eu compartilho a minha experiência, eu tenho o lado, né, de que eu estou sendo beneficiada porque alguém está ouvindo a minha experiência, né? E, de repente, quem está ouvindo a minha experiência, ela vai estar, de uma certa forma, analisando. Nossa, ela fez isso, mas na minha comunidade escolar não teria sucesso. Só se eu fizesse dessa outra maneira, né, poderia ter sucesso com os meus alunos. Então, compartilhar experiência, ela traz, né, um ganho duplo, né, tanto para a pessoa que confia no grupo e troca experiência, quanto para aquele que está ali recebendo a informação, né? Então, pela nossa experiência do ano passado, dos nossos grupos de WhatsApp, a gente teve bons resultados, né? A gente pôde perceber o quanto nós nos auxiliamos, o quanto nós fomos auxiliados, né, por todos, né, ali do grupo, e isso nos fortalece, e isso é o que nos leva a pensar em planejar as nossas ações de uma maneira bem articulada, né, como está pedindo a secretaria. Não dá mais para eu imaginar que as minhas aulas de educação física, elas vão ficar simplesmente ali, né, presas, né, ali no meu mundinho, né. Hoje eu penso nas minhas aulas de educação física de uma maneira muito mais ampla, né, com esse olhar para esse aluno que precisa, né, que tem o direito de desenvolver as habilidades para que ele seja de igual para igual com todos, né, pelo menos pensando em rede nacional, para que ele tenha as mesmas condições. Então, isso é muito importante. Então, quando eu começo a pensar em uma aula, em elaborar uma aula, em elaborar uma sequência didática, eu tenho ali já à minha disposição a sugestão que está no caderno do aluno, do professor, que eu devo seguir, sim, mas eu sei que eu tenho que fazer uma adaptação para a realidade do meu aluno. E eu só vou conseguir fazer essa adaptação se eu realmente conhecer o meu aluno. Né? E aí é que entra
a questão do professor, porque somente o professor consegue conhecer os seus alunos. E aí vocês vão falar assim para mim, nossa, como que você vai falar isso para mim, sendo que o ano passado eu nem tive muito contato com o meu aluno. Então, por isso que eu falo que as nossas ações, elas não podem ser isoladas. Quem que vai ajudar a você conhecer melhor seus alunos? As avaliações que já foram realizadas com eles durante todo o ano passado. Elas já subsidiaram um trabalho para que a gente consiga organizar esse ano. Mas, e aquele aluno que praticamente não compareceu, que a gente não conhece mesmo, né? Que não entregar pouquíssimas, né, atividades ali, mínimo para poder ser promovido. E aí, o que eu conheço desse aluno? Por isso que é importante a gente ter essa questão de como a escola organiza as ações de acolhimento e de como nós vamos conseguir elaborar essas aulas, né, que não são fáceis, dessa maneira híbrida, até mesmo para cativar o meu aluno no presencial e cativar o meu aluno no virtual. Não é? Então, o que a gente tem que pensar? Desculpa. Que todos os alunos, né, o que vai ser essencial esse ano? Todas as aulas que estão sendo, né, transmitidas pelo Centro de Mídias, está sendo dessa maneira ordenada, né, seguindo lá as habilidades. Mas o que é essencial? Todos nós, alunos e professores, participarem, né, dessas aulas, assistirem essas aulas, para que a gente consiga ter uma ação com o aluno. Porque isso já faz parte da nossa experiência do ano passado, não é? Muitos de vocês em nossos ATPCs falam assim, meu aluno não assiste a aula lá do Centro de Mídias, ele acha que não, né, que não é tão interessante, ou ele não consegue entender como é explicado. Enfim, é fundamental o professor estar ali, né, próximo ao seu aluno. E para isso a gente tem ali os recursos, né, tanto os que estão disponíveis lá pelos sites, quanto aqueles que a escola acaba criando para facilitar, né, os grupos de WhatsApp, de Facebook, e eu acredito que todos que estão funcionando devam, né, continuar para que esse aluno ele não perca esse vínculo, não é? Para que a gente tenha condições, né, de conhecer um pouco melhor o nosso aluno e conseguir ser mais assertivos. Então, a partir do momento que eu consigo assistir a aula do Centro de Mídias, que eu consigo perceber que ali os meus alunos, de repente, eles vão precisar de algo a mais do que foi oferecido no Centro de Mídias. Então, eu preciso, nessa semana, oferecer esse algo a mais para o meu aluno. Então, se eu já tenho acesso, se eu consigo colocar para eles assistirem essa aula, para quem perdeu, eu consigo pegar até mesmo ali o PowerPoint e colocar para eles fazerem uma devolutiva, para que eu consiga entender, né, praticamente em que nível que eles estão, ou eu tenho uma sala de bate-papo onde eles possam, né, falar abertamente, eu consigo conhecer um pouquinho melhor esse meu aluno e eu consigo fazer essa mediação de conhecimentos, né? Mas o que é essencial, todos nós assistirmos às aulas e todos nós termos acesso ali, né, aos PowerPoint, ao conteúdo que foi trabalhado, para que eu consiga fazer um diálogo, né, manter um diálogo ali com o meu aluno, perceber do meu aluno se aquele conhecimento está satisfazendo, se está dentro, né, ali, ou se está muito aquém ou muito além. Somente o professor vai conseguir fazer essa mediação. Não adianta. Se vocês não conseguem fazer, dificilmente o coordenador da escola, ou a gente, né, ou outro órgão da secretaria vai conseguir fazer, porque não vai. Por isso que é muito importante a gente estar sempre alinhado
com a proposta, né, do que está sendo trabalhado no centro de mídias. Mas eu posso ir além? Posso e devo ir além. Através ali do meu material que eu já tenho com os meus alunos, o caderno, ou até mesmo, né, o caderno do professor, o caderno do aluno, os veículos que eu consigo colocar algo a mais para os meus alunos, sendo desafiador para eles, eles estão me respondendo, ótimo, né? O que eu tenho que entender é que eu não posso deixar o aluno ficar estacionado, né, no mesmo nível de aprendizagem dele, porque simplesmente eu não consegui perceber ali qual a intervenção que eu tenho que fazer, o que eu tenho que ajudar ele ali, entendeu? Então, para isso, aquela questão das ações pedagógicas, né? Pedagógicas, nós nunca estamos sozinhos. Então, se vocês perceberam alguma dificuldade que vocês não vão conseguir sanar sozinhos, né? Ou seja, às vezes, né, extrapola ali a questão específica da educação física, mas em questão de aprendizagem do aluno, vamos entrar em contato com o coordenador pedagógico, vamos buscar ajuda. A gente não pode deixar a aprendizagem do aluno virar né, algo que seja esquecido, e de repente essa dificuldade ela acaba se tornando uma bola de neve, né, e afastando o aluno da escola. Então, a gente percebe que a gente tem ali muitas habilidades, né, de retomada no 8º ano, né, e vocês que trabalharam com os 7º anos o ano passado, perceberam a dificuldade que foi, né, ainda os 6º anos estavam mais presentes, aí os 7º anos já nem tanto, e a gente teve ali, né, muitos relatos de professores com essa dificuldade. Então, a gente tem que estar juntos para a gente conseguir unir forças e ter ações pedagógicas mais eficazes, né, para que a gente consiga ter um ano com o mínimo de perda, né? Muito bem. E a questão para organizar, né, uma rotina dessa entrega de atividades semanal. Então, se as aulas de educação física vocês vão considerar que sejam importante uma entrega de atividade semanal, o que a gente tem que alertar? Que essa atividade, ela tem que ser algo que o aluno demonstre que consiga resolver. Então, não adianta já de primeiro colocar uma atividade muito extensa, pedir, né, trabalhos muito bem elaborados, que, de repente, esses alunos ainda não estão preparados para isso. A gente tem que sempre ir numa construção, né? Sempre lembrando lá, lembra? A gente vai trabalhar muito, né, sobre a classificação lá dos verbos, né? Sobre Bloom, lembra? A gente vai ter que sempre seguir lá uma escala, né? De sempre ir pedindo, né? Aquilo que é um degrauzinho de cada vez, para que o que o aluno consegue, né? Aquela classificação que ele vai conseguindo hoje, a gente vai mantendo e vamos colocando um desafio um pouquinho mais para frente, para que seja desafiador para o aluno, mas que ele também consiga fazer, que não seja frustrante, né? Então, a gente viu, né, lá naquela questão que a gente vai ter muito que trabalhar dessa maneira. Quando a gente fala em organizar a rotina, não tem como a gente pensar só em educação física. Ah, então eu vou pedir a minha atividade, educação física dos anos finais vai ser de quinta-feira, tá? Então eu vou pedir atividade para sexta, né? Ou, os anos finais vai ser de terça, eu vou pedir para quarta-feira. Ou seja, a gente tem que construir, organizar essa rotina junto com a equipe escolar, né? Porque se todos forem pedir as atividades, a gente tem que entender como que isso vai estar para o aluno. É importante que o aluno consiga dar conta. Então, não adianta eu querer pedir, quero mostrar um trabalho, pedir algo muito elaborado, sendo que o aluno não vai dar conta. Então, a gente sempre tem que manter, é fundamental a gente organizar a rotina para os alunos, junto com a equipe. Não adianta a gente querer manter essa rotina de uma maneira isolada, isso não dá certo. Haja visto
a questão das escolas, né, dos anos iniciais, dos professores, né, que conseguiram organizar essa atividade semanal, né, junto com as professoras dos anos iniciais, puderam perceber que no início eles faziam as atividades que elas solicitavam, né, mas que a de educação física nem sempre eles entregavam, não é isso? Então, a gente precisa entender e valorizar todas as disciplinas e que elas precisam ser, sim, ser organizadas de uma maneira que o aluno tenha condições, né, de sempre estar entregando. E aí essa questão da entrega tem que ser algo muito claro para o aluno, né? Não é assim, não posso entregar essa semana, vou entregar semana que vem, tal, mas é lembrar o aluno da importância para que ele não deixe isso acumular, né? Por isso que tem que ser algo que seja possível de ser entregue, tá? E aquilo que a gente falou, os canais de comunicação, né? Com os alunos, né? Com a família. A gente não tem como pensar em iniciar um ano se a gente não tem esse canal de comunicação, principalmente quando a gente tiver ali a retomada, né, do presencial, né, o ensino híbrido. Então, é muito importante os canais de comunicação que foram eficazes, se eles continuam sendo eficazes, né, para que a gente mantenha sempre esse vínculo, né, esse meio de comunicação aí com a família e com os alunos. E é claro, nessa retomada, né, do ensino híbrido, nessa organização dos alunos que estarão presencial nas escolas, é fundamental para que todos, né, sigam todos os protocolos sanitários, todas as orientações que os gestores receberam, para que a gente cumpra, né, de todas essas orientações, para que a gente tenha, né, êxito ali nas nossas ações pedagógicas, tá bom? Muito bem. Então, aqui falando em socializar, nós temos aqui uma PCNP, uma diretoria aqui do interior, a Isabela, que ela fez o quê? Uma tabela comparativa. Olha que bacana. Ela pegou quais foram, né, todas as ordens, o que a gente tem lá no nosso currículo em ação, e ela colocou assim de uma maneira muito simples, né? Então, é bem bacana. A gente pode perceber que o nosso currículo em ação, ele é muito, né, semelhante em todas as suas ações. E que o nosso, né, São Paulo Faz Escola, né, que está ainda em vigor para o segundo e terceiro ano, ele tem um formato um pouquinho, né, diferente, né? Mas é bacana a gente poder compartilhar as ações, né, o que cada um pode contribuir. Então, fica aqui para vocês, né, só para a gente fazer o destaque, né, que a gente pensa que de uma maneira semestral para os nossos alunos dos anos iniciais, enquanto para os anos finais a gente vai pensar que é bimestral, para o ensino médio também é bimestral, tá? E aqui no antigo, né, a gente vai ter que seria de uma forma semestral, também divididos em 2 bimestres, o que vai dar mais ou menos ali para a gente dividir também, tá bom? E aí fica essa sugestão, para a gente poder conhecer um pouquinho mais nosso material, para que a gente possa realmente estar explorando, né, isso tudo, para que a gente consiga se encontrar nesse material, conhecer de uma maneira que a gente possa fazer crítica, sim, porque o material, ele é elaborado por todos nós, em cima dos nossos resultados, então, de repente, a gente tem condições de dar algumas sugestões ou fazer algumas críticas, sim, tá? Então, todos nós aí somos responsáveis de uma certa forma, né? E aí a gente agradece, é claro, né, a presença de vocês, essa presença virtual, né? Agradecer os PCs que sempre estão aí fazendo a mediação para que vocês tenham acesso às nossas formações, né? E para que a gente possa, né, realizar o nosso melhor a cada dia, né, para que os nossos alunos, eles realmente possam vencer essas dificuldades, né, de aprendizagem, para que eles sintam segurança ali em cada uma de nossas ações,
para que realmente a gente possa ter um ano ali, aqui, de grandes aprendizagens, tá? E aí fica a nossa imagem, né, do nosso tabuleiro, né, que o jogo começou, e que fiquemos todos nós muito atentos, né, para que a gente tenha ali boas ações, boas estratégias, para que a gente tenha sucesso, né, em todas as nossas ações. A gente sabe que no final do jogo a gente sempre perde peça, né, faz parte ali do jogo, mas que nós possamos sair, né, vencedores, né, como sempre temos, né, saído. Então é isso. Demais, né? Vamos aí aproveitar. Esses minutos agora vocês vão ter para poder preencher os 2 formulários, né? Que eu vou encaminhar o link para vocês. Vocês preencham lá os 2 formulários, o formulário da presença e também o formulário da lista dos professores da nossa diretoria de ensino. Tá? Que vocês tenham ali, né, já tenhamos, né, um bom início aí para todos, que a gente tenha mais uma semana aí abençoada, e qualquer dúvida, né, estamos lá nos grupos de WhatsApp, podem contar conosco, tá bom? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Até mais.